Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Vocês viram a mensagem aqui do quase terminando o mandato presidente, né? O Antônio Corte, de Natal. E a mensagem do novo presidente, né? Que está lá atrás, sentadinho, quietinho, lá não gosta muito de aparecer, né? Que esses dois companheiros, o Corte, que está encerrando as suas atividades, por todo o tempo que ele trabalhou, que ele realizou na casa, né? Estivemos juntos, seja de muita paz, muita luz. E para o nosso querido Vitor, que está chegando na diretoria como presidente, seja amparado, que o Senhor Deus possa guiar os caminhos dele e de toda a diretoria da casa, né? A nova diretoria. São os trabalhadores novos chegando, né? Falando em trabalhadores novos, tem vovó que está alegre lá atrás, hoje com a netinha, com a filha, ela nem olha. Olha lá, né? Nem olha. Está feliz da vida, que trouxe a neta pela primeira vez ao trabalho de terça. Seja muito bem-vinda de volta, minha amiga trabalhadora, a Betinha. Está toda a família, o Pedro, que coisa boa ver a família toda aí, né? Mas vamos para os nossos recadinhos. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos. Se precisar de alguma coisa, é só nos procurar no final, o Arraio, a Lurdinha, que está lá no final do salão. A casa vai fechar dia 24, dia 25, dia 31 e dia 1. Portanto, esses dias vai estar fechado e depois a sequência no Salão Nobre continua normal. Agradeço muito pelas pessoas que vieram. Nós pensávamos que não ia vir muitos colaboradores hoje. Até brinquei aí, acho que foi com a Lúcia e com o Márcio. Nós três estamos aqui, né? Mas obrigado pela presença, pessoal. Muito obrigado mesmo, viu? Não esperávamos, quase já Natal, bastante gente aqui, nos prestigiando aqui esse dia tão especial, né? E daqui mais uns dias a gente começa a divulgar os cursos da casa. Já tem alguns colaboradores, alguns amigos que estão perguntando quando começam os cursos. Vamos começar a intensificar as divulgações, né? E tem um detalhe, não esqueçam de desligar o celular, por gentileza, tá, pessoal? Vai que ele toca aí na hora da palestra, da vibração, da leitura, não vai ficar legal. E vamos bem rapidinho aqui para a programação da noite. A leitura da mensagem Evangelho hoje está com a Priscila. Priscila vai fazer a leitura para nós. As vibrações e prece final, com a nossa professora Luciana, que está ali concentrada para as vibrações de véspera de Natal, né? E hoje, a quem muito foi dado, muito será pedido. Nossa colaboradora Marilúcia Vieira Rosa. A Lúcia é palestrante de muito tempo na nossa casa, está voltando aos poucos, né, sendo trabalhada, e chegou o dia dela fazer a palestra, né? Está toda feliz, está toda emocionada, se preparou bastante. E nós vamos ter a nossa querida Marilúcia Vieira Rosa aqui hoje. A família da Rosa, da Lúcia, sempre me deu muitas emoções. A mãe dela participou aqui muitos anos comigo, Dona Maria, do segundo trabalho. Fizemos algumas visitas nas casas André Luiz, seu pai foi junto. Meu Deus, como o tempo passa. Então nós temos a Lúcia, tem o Sérgio, que está há muitos anos comigo, o irmão dela. Tem a irmã dela que veio do Recife, está aqui, não vai ficar emocionado, hein? Veio prestigiar a irmã também. A família está sempre nesse trabalho aqui, né? A Lúcia sabe
o meu carinho e a gratidão por todos eles, por tudo que nos ajudaram sempre que precisamos aí nas caminhadas, né? Mas vamos deixar de emoções, vamos lá, Pri. Não vai chorar também, Pri. Boa noite a todos. Mensagem de José Carlos de Luca. Não sinta vergonha de suas quedas e dificuldades. Todos nós tropeçamos nas pedras da vida. Importa levantar e seguir adiante, porque somente caminhando é que conseguiremos deixar para trás os problemas aparentemente insolúveis. Muitas vezes, apenas o tempo conseguirá solucionar pendências que estão além das nossas possibilidades de agora. O relógio somente tem serventia se os ponteiros continuarem avançando na linha do tempo. Por isso, vale a pena refletir no conselho do poeta Cornélio Pires. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque a aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhes tomarão. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele. E lhe disseram: Logo, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não tereis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, então fica subsistindo o vosso pecado. Vamos agora fechando nossos olhos, nos acomodando, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus. E agradecidos que estamos pela oportunidade de estarmos aqui, refletindo e nos fortalecendo. Que o verdadeiro sentido do Natal esteja presente entre nós nesses próximos dias, e em todas as famílias e em todos os lares. Que o amor e a fé nos impulsionem a ser cada dia melhores. Mestre Jesus, nos traga a sua paz e nos envolva calmamente para os ensinamentos do dia de hoje. Que a espiritualidade amiga possa intuir a nossa palestrante e que possamos ouvir todo o ensinamento com nossos ouvidos e com nosso coração aberto. Que assim seja. Foi muito perto, que a voz é alta. Boa noite a todos. Olha que responsabilidade a minha, depois de tudo que o Domingos falou. Então, é muita responsabilidade, né? É com muito prazer que eu volto à Casa de Paz e Amor para falar sobre Jesus. É muito gratificante voltar aqui nessa tribuna para a gente poder falar sobre o Evangelho. E eu vou, antes, fechar os meus olhos e rogar aos mentores amigos que me assessoram, que possam me envolver para que as minhas palavras possam florescer
e frutificar em todos os corações com a graça de Deus. Hoje foi me pedido para falar sobre a parábola: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quem ouve a parábola pela primeira vez, a nossa amiga acabou de ler a parábola para nós, acha que é uma parábola muito pueril. Como Jesus fala que aquele que sabia da vontade do seu amo e não fez a contento, leva muitos açoites. Aquele que não agradou o amo, mas que não sabia o que o amo queria, vai levar poucos açoites. Meio pueril. Mas vamos lembrar de uma coisa: por que Jesus nos falava através de parábola? Porque há 2000 anos, quando ele aqui esteve, e nós estávamos lá, nós éramos ainda muito infantis, espiritualmente falando. Então Jesus se utilizava dos fatos do dia a dia, do cotidiano, para que ficasse fácil o nosso entendimento. Então, de pueril não tinha nada no que Jesus falava. Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz que quando o planeta Terra foi criado, há 5 bilhões de anos, Jesus já presidia o planeta Terra. Então vamos lá. Se Jesus já era um Cristo há 5 bilhões de anos, e há 2000 anos atrás ele esteve aqui nos ensinando estas parábolas, de pueril o ensinamento dele não tinha nada, porque ele trazia com ele uma bagagem de 5 bilhões de anos. Então Jesus sabia muito bem o que ele estava falando e o que ele estava nos ensinando. Então, naquela época, Jesus já falava que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. E assim, muitos estão se perguntando, né? Mas quem é que vai me cobrar? Quem é o juiz que vai bater na minha porta e vai me cobrar? Nós sabemos que não existe um juiz. Ninguém vai bater na nossa porta e vai lá apontar o dedo dos nossos erros ou dos nossos acertos, porque nós somos guiados, regidos por uma lei chamada lei de causa e efeito. Então, todo efeito tem origem em uma causa. Quem vai nos julgar é a nossa própria consciência. Olha só. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Para que nós possamos entender melhor essa lei de causa e efeito, nós vamos voltar no tempo um pouco. 13 séculos antes de Jesus, Moisés, num período politeísta, nos trouxe a ideia de um Deus único. 1300 anos depois, Jesus vem e nos ensina a lei do amor. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Como Jesus sabia que nós ainda éramos infantis espiritualmente, nós não tínhamos bagagem para que ele pudesse falar e explicar mais, ele nos prometeu a terceira revelação, ou seja, o Espírito de verdade. E foi assim que em Paris, no berço da cultura europeia, em meados de 1850, um estudioso, discípulo de Pestalozzi, Denizade, Hippolyte Rivaio, que se utilizou do pseudônimo de Allan Kardec, ele codificou a doutrina dos espíritos.
E o primeiro livro lançado, que foi em 1857, o Livro dos Espíritos, na pergunta 614, ele pergunta ao Espírito de verdade: o que é a lei natural? E o Espírito de verdade responde: a lei natural é a lei divina. É a única que leva o homem à verdadeira felicidade. E o homem só é infeliz quando ele se afasta dela. E na pergunta seguinte ele fala: essa lei é imutável? E o Espírito de verdade diz: não. Assim como Deus também é imutável. O homem pode mudar, alterar a lei humana, mas jamais as leis divinas. Então, se nós temos o conhecimento destas leis e não as seguimos, nós estamos atrapalhando o nosso próprio progresso. Então, já sabemos o que é a lei natural, a lei divina. Vamos lá. A quem muito foi dado, muito será pedido. Nós sabemos que Kardec codificou a doutrina dos espíritos. Naquela época tinha as mesas girantes, vários médiuns, vários fenômenos, e o fenômeno não acontecia só em Paris, acontecia no mundo todo. Então hoje, vamos falar aqui Brasil. Hoje nós temos médiuns como Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, que através da sua mediunidade, espíritos de autoescola, Dr. Bezerra, Professor Eurípides, Sheila, Joana de Ângeles, esses mentores nos trazem livros maravilhosos, romances. Emmanuel nos traz romances que nos levam às lágrimas do seu período na época de Jesus. Então nós temos um material vasto para o nosso aprendizado. Hoje nós não podemos dizer que nós somos ignorantes espiritualmente, porque hoje nós vivemos num mundo de conhecimento. Hoje nós temos o avanço da tecnologia. Hoje nós temos a inteligência artificial. O que nós queremos saber, nós vamos lá perguntando para a inteligência artificial e nós sabemos. Então, para aquele que segue os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, estão caminhando para a verdadeira felicidade. Entretanto, aqueles que acreditam que a vida começa no berço e termina no túmulo, aqueles que acham que só existe a vida material e se entregam ao sexo exacerbado, ao uso da droga, ao fumo, todas as vicissitudes, estes com certeza encontrarão o choro e o ranger de dentes, porque a cobrança virá, ou virá nessa própria existência, ou em outras existências, porque a doutrina espírita, o que ela veio nos ensinar? Primeiro, a imortalidade da alma. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. Ela veio nos ensinar a reencarnação. Ela veio nos ensinar a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos. Hoje nós sabemos que não existe vida só aqui no planeta Terra. E hoje nós estamos atravessando um período muito crítico. Nós estamos deixando
o período de provas e expiações para entrarmos na regeneração. Já está aí, nós já estamos terminando essa passagem. Temos ainda mais o que? 30, 40, 50 anos pela frente para terminarmos esse período e adentrarmos na regeneração. E nós sabemos, conhecemos a história de Capela. Nós sabemos que Capela estava num momento como nós estamos aqui agora, uma alta tecnologia e pouca moral. O que aconteceu? Os exilados de Capela. Podemos falar de 4 troncos que vieram para o planeta Terra. Os arianos, os hindus, os egípcios, os hebreus. E bem sabemos que os que retornaram mais cedo para Capela foram os egípcios. E eles levaram 3.000 anos para voltar. Então, nós não queremos sair do planeta Terra e voltarmos para um planeta primitivo. Nós queremos o quê? Irmos para um planeta regenerado. Nós queremos continuar aqui no planeta Terra, num planeta melhor, num planeta de alegria, de felicidade. Então, para isso, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz. Quer seja nos livros, nas mensagens, através da mediunidade, nós recebemos conselhos, nós recebemos orientações. Cabe a nós colocarmos em prática e trabalharmos diariamente na nossa reforma íntima. E fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse por nós. Ter amor, compaixão para com o nosso próximo. Porque cada um de nós estamos no momento da nossa evolução. Não estamos todos no mesmo degrau. Nós podemos dizer que os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, elas podem ser comparadas a um saco de semente. Nós podemos contar quantas sementes tem dentro daquele saco, mas nós não sabemos quantos frutos estas sementes darão. Então, Jesus, ele semeou os seus ensinamentos. Ele nos trouxe o Espírito de verdade, a doutrina espírita, mas ele não sabe aonde essas sementes vão cair. E nós somos esse terreno, que nós sejamos um terreno fértil, que esses ensinamentos possam calar fundo nos nossos corações, para que nós possamos trabalhar intensamente para sermos pessoas melhores, pessoas amorosas, pessoas que o próximo pode chegar até nós para nos pedir ajuda, e nós vamos estar sempre com os nossos corações abertos a ajudar. Divaldo nos conta que certa vez ele estava na mansão do caminho, muito atarefado, e uma senhora muito humilde chegou e falou: seu Divaldo, eu vim conversar com o senhor, eu vim lhe pedir para que o senhor possa adotar meus 4 filhos aqui na casa de Mansão do Caminho. Aí o Divaldo ficou chateado ouvindo aquilo, porque ele não tinha 4 vagas na casa, e ele ia ter que falar não para a mulher. Então ele começou a ouvir, ela foi contando a história, toda a dificuldade dela, e ele foi ouvindo tudo aquilo e foi ficando irritado com a história. Joana de Ângeles, a sua mentora, se aproximou e falou: meu irmão, você está aborrecido, entediado, porque esta irmã está lhe contando os seus problemas?
minha irmã, eu estou chateado porque eu não tenho 4 vagas, eu não tenho como pegar essas crianças. E Joana de Ângeles lhe disse, mas você pode ouvi-la, você pode lhe dar amor, você pode lhe dar atenção. Então, ouça o que ela tem para te falar. E ele retornou a conversa com a senhora e ouviu toda a sua história, todo o seu drama e amorosamente lhe falou, minha irmã, eu não tenho vaga para 4 crianças aqui na casa, mas eu posso ir até a sua casa, ver a sua necessidade, eu vou com a minha equipe e nós podemos lhe ajudar para que você possa criar os seus filhos, para que nós não venhamos separá-los. E a mulher entrou em pranto e lhe disse, poxa, seu Divaldo, era isso mesmo que eu queria ouvir. Eu não queria me separar dos meus filhos, eu queria uma ajuda para que eu mesma pudesse criá-lo. E essa foi a maior lição que o Divaldo teve durante o seu período de 30 anos, trabalhando ali com aquelas crianças. Então, Divaldo disse o seguinte, que ele aprendeu a ouvir. Qualquer que fosse o problema do outro, sempre ouvir com amor, com carinho, porque uma solução viria para o problema daquela criatura. E Joana de Ângeles também lhe disse o seguinte, Divaldo, no céu existe um livro onde Jesus coloca o nome de quem aqui na terra se prontifica a auxiliá-lo. E o teu nome está lá nesse livro. Você gostaria que Jesus tirasse o seu nome de lá? E Divaldo falou, não, eu quero que meu nome continue lá. Então, atenda a todos com amor e com carinho. Então, esta é uma lição de amor. Jesus, sabendo que nós sofremos, Jesus nos fez um convite. Que venha a mim aquele que sofre, porque eu vos aliviarei. Então, nós estamos aqui, buscando a palavra amiga, o abraço que nos traz conforto. Nós estamos numa casa espírita buscando Jesus. Os ensinamentos de Jesus, ele nos cai como a luz da lua, vamos assim dizer. A lua, o brilho da lua, a luz, ilumina todos. O brilho da lua não escolhe o rico, o pobre, né? O branco, o negro, o evangélico, o católico, o espírita, não. A luz da lua está lá, iluminando a todos. E assim são os ensinamentos de Jesus. Jesus sabe da dificuldade de cada um de nós e do nosso entendimento. Então, ele entende a nossa capacidade de entender aquilo que ele está querendo que nós façamos. E Jesus nos disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos a verdade. Nós estamos estudando para termos esta verdade dentro do nosso coração, amando indistintamente o nosso irmão de caminhada, compreendendo o nosso próximo, não julgando, perdoando, amando indistintamente, e que o nosso nome possa estar neste livro lá no céu, que nós tenhamos o nosso nome
como um trabalhador fiel do nosso amado Mestre Jesus. E que todos tenham um Natal abençoado, envolvidos pelo amor bendito do amado Mestre Jesus. Com a graça de Deus. Nós vamos agora, fechando os nossos olhos, procurando uma posição agradável no banco, e nós vamos nos ligar à figura do Mestre Jesus, essa figura amorável, e por meio da figura do Mestre, nós vamos nos ligar à equipe espiritual, aos nossos mentores pessoais, e vamos aproveitar esse momento que é nosso, e vamos abrir o nosso coração, vamos conversar com Jesus, vamos fazer aquele diálogo amigo e sincero com o nosso irmão maior. E em primeiro lugar, nós temos sempre que agradecer a Deus, nosso Pai, que nos deu a vida, essa sublime oportunidade de aprendizado e de evolução espiritual. Agradecemos também pela nossa família, por todos os membros da nossa família, até aqueles mais difíceis. Eles nos ajudam na nossa caminhada, nos amparam, nos fortalecem. Nós vamos agradecer pelo nosso trabalho, aquele trabalho que nos sustenta e nos desafia todos os dias, e que por meio deles nós vamos sempre evoluindo. Vamos agradecer a essa espiritualidade amiga que nos recebeu na Casa de Paz e Amor. E assim que nós passamos por aquele portão, nós somos atendidos, são acolhidas todas as nossas necessidades. E vamos assim, em sintonia com essa espiritualidade, com essa harmonia que se faz presente no salão, vamos nos preparar para receber as energias do passe, por meio dos médiuns que estão preparados para iniciar essa terapêutica. E essas energias vão em forma de luz, iniciando pelo nosso coronário, lá no alto da nossa cabeça, trabalhando as nossas estruturas cerebrais, os nossos pensamentos. E essa luz vai seguindo para o nosso centro de força frontal. E ali está a nossa percepção, para que nós tenhamos ali aguçados os nossos sentidos, assim, mais perspicazes. Não vamos perder uma só oportunidade de sermos úteis, assim como foi falado, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Vamos seguindo para o nosso centro de força laríngeo, centro de força responsável pela comunicação, e vamos rogando ao Pai que nós sempre saibamos o que dizer em todas as situações. E essas energias vão atingindo o nosso centro de força cardíaco, fazendo circular as energias vitais, trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Essa luz vai descendo para o nosso esplênico, na altura do nosso baço, atuando no equilíbrio de todo o nosso corpo físico, e vai atingindo o nosso gástrico, esse centro de força que responde pela digestão dos alimentos que fortalecem o nosso corpo físico, mas que absorve as nossas energias, as energias vindas das nossas emoções, e que por muitas vezes sofre. Que nós possamos ter o equilíbrio emocional, praticar, nos livrar das mágoas através do perdão que Jesus nos ensina. Que o bom ânimo e a alegria sejam o combustível para o funcionamento desse centro de força.
Essas energias vão atingir o nosso centro de força genésico, e ali as energias criadoras e criativas se encontram. Nesse centro também se fortaleça, assim como todos os órgãos do nosso corpo. Vamos descendo com essa luz pelas nossas pernas, passando pela planta dos nossos pés, subindo por detrás das nossas pernas, chegando ao nosso centro de força básico no início da coluna, e vamos subindo vértebra a vértebra, alinhando a nossa postura física e a nossa postura diante da vida. Assim nós vamos chegando ao alto da nossa cabeça, no nosso coronário. Vamos fechando esse ciclo de energias de equilíbrio e bom ânimo, pedindo a Deus que fortaleça o nosso campo mental, eliminando os pensamentos de tristeza, de desânimo, toda a depressão, a ansiedade. Que esses pensamentos sejam substituídos por pensamentos felizes, produtivos, de bom ânimo. E assim, agradecidos depois de tanto que recebemos, nós vamos doar. Vamos nos lembrando de todos os nomes que nós colocamos nas urnas, os encarnados, os desencarnados, que cada um receba aquilo que está precisando, seja o alívio das dores, um emprego, a harmonia da família, o equilíbrio psicológico e mental. Rogamos, Pai, que olhe por todos e por cada um, e que atenda a cada um de acordo com suas necessidades e merecimento. Vamos pedindo à equipe espiritual amiga que encaminhe o socorro necessário para todos que estão em situação de rua, aqueles que estão doentes nos hospitais, nas casas psiquiátricas, nas casas de repouso, nos prontos-socorros. Vamos pedindo que a espiritualidade amiga, os médicos, acolham a todos e a cada um. Vamos pedir também por todos aqueles nossos irmãos que caíram nos erros e que hoje estão nos presídios, na Fundação Casa, em outros locais de reclusão, para que sejam tocados pelo amor do Pai, que eles possam compreender os ensinamentos de Jesus, se melhorar e se preparar para uma nova jornada. Vamos pedir pelo nosso planeta, o planeta que Deus nos ofertou e que muitas vezes negligenciamos, por todos os países, em especial pela paz em todos eles, por todos os estados, pelas cidades, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa casa. E na nossa casa nós vamos mentalizando e convidando Jesus, o aniversariante desta semana, a entrar e a ficar conosco. Nós vamos nos comprometendo com Jesus para praticar o seu evangelho. Nós vamos nos comprometendo com Jesus que nós vamos tentar dia a dia nos melhorar um pouquinho. E assim nós vamos vibrando pelas nossas águas. Vamos pedindo à equipe médica da espiritualidade, aos físicos, químicos, indígenas e pretos velhos, que retirem das matas e das águas todos os elementos que vão beneficiar o nosso corpo físico na nossa necessidade, o nosso campo mental. E ao ingerir essas águas, nós vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto em forma de prece, fortalecendo esse intercâmbio espiritual, pedindo e aceitando a presença e o amparo da espiritualidade no nosso dia a dia. Depois que tanto que recebemos, de tudo que nós pudemos doar essa noite, nós vamos agradecer. Agradecer em especial ao aniversariante Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, por tudo que nos ensinou, pelos bons exemplos, pela paciência e abnegação que demonstrou ao longo da sua jornada, e que mesmo incompreendido e crucificado, ainda pediu ao Pai por todos nós, nos ensinando mais uma vez a perdoar sempre. Assim, agraciados pela noite, nós vamos acompanhar a prece final.
agradecendo aos bons espíritos que ampararam essa atividade, agradecendo por essa noite de ensinamentos, por essa noite de evangelho, agradecendo a palestra que nós ouvimos e que nós vamos levar para colocar em prática no nosso dia a dia todos esses ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que a nossa fé seja renovada e que cada um de nós, ao sair daqui, possa colocar essas lições em prática por meio do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Vou dar uma boa noite a todos, mas eu peço para esperar só mais um minuto. De luz, paz e amor em Jesus.